Caro amigo do outro lado da tela, antes de qualquer coisa, já aperte o joinha aí do lado, não custa nada. E para não perder nenhum dos nossos vídeos, ative as notificações ali, só clicando no sininho. A procura pela imagem perfeita move montanhas, não é? Não é à toa que a indústria de cosméticos é uma das mais rentáveis de todo o mercado mundial. É batom para cá, shampoo para lá, hidratante para colar. Você mesmo deve ter pensado no quanto gasta com isso tudo todo santo mês. Entretanto, essa imagem perfeita pode ter um significado totalmente diferente para outras pessoas. E pensando nelas, resolvemos fazer uma lista bastante peculiar. Garantimos que você vai ficar bem surpreso. Confira 7 humanos que se transformaram em animais. E como somos bonzinhos, vamos te dar um pequeno bônus. Eu sou o Boco, você é muito bem-vindo sempre ao canal Fatos Desconhecidos. Número 7, Homem Lagarto. Às vezes é difícil de entender as escolhas das pessoas. Acredite, é realmente bem difícil de compreender. Vamos trazer o exemplo do Homem Lagarto, também conhecido como Eric Sprague. Ele largou um doutorado em filosofia para fazer uma transformação reptiliana. Você faria o mesmo? Enfim, o homem se tatuou por inteiro com tinta verde em desenhos que se assemelham a escamas, mas as mudanças não param por aí, viu? Essa talvez seja a menos agressiva das alterações corporais. Ele implantou algumas peças siliconadas no lugar de sua sobrancelha, que ele raspa. Aumentou os lóbulos de suas orelhas, dividiu sua língua daquele jeito bifurcado, você sabe, né? E, para finalizar sua transformação em lagarto, afiou todos os seus dentes. Imagina só a agonia de lixar os seus próprios dentes. Sua profissão virou ser homem-lagarto. Fazia espetáculos de circo. Número 6, Mulher-Gato. Talvez os seus desejos mais reprimidos por Halle Berry, quando ela interpretou a personagem nos cinemas, sejam liberados agora. Mas a gente acredita que não. Essa mulher-gato aqui chama-se Kathleen Hobbs, vive no Texas e não é tão sedutora quanto a atriz que interpretou também a Tempestade do X-Men. Mais de 90% do seu corpo é repleto de tatuagens. São pinturas rajadas como a de uma espécie de gato. Ao todo, foram 160 sessões para completar o desenho e um total de 23 tatuadores, às vezes mais de uma vez. Para continuar no campo das estatísticas, adicione nessa conta alguns desmaios e apenas uma dor excruciante. Essa soma toda se resume ao que ela é hoje, uma espécie de gata humana. Os bigodes, que poderiam caracterizar um pouco mais ela, tiveram que ser retirados, mas as marcas continuam lá. Número 5, Homem-Leopardo. Por que alguém em sã consciência escolheria parecer com um leopardo? Quer saber essa resposta? Pergunte a Tom Woodbridge, ou melhor, Tom Leppard, um inglês falecido em 2016 que fez de tudo para se parecer com um dos felinos mais dominantes do mundo, o leopardo. Enquanto esteve vivo, ostentou o título de pessoa mais tatuada do mundo. Tatuagens essas que imitavam a pele e pelos do leopardo. Foram uns 30 mil reais gastos para fazer essa modificação bem pouco comum. O mais estranho é que ele, antes de se tatuar a este ponto, era um soldado que serviu 30 anos às Forças Armadas Britânicas. Ao se aposentar, pintou seu corpo completamente e escolheu viver numa cabana no meio do mato. O lugar sequer tinha eletricidade. Não era uma tarefa das mais fáceis entender a cabeça do Homem-Leopardo. Tenta você aí também. Número 4, Homem-Gato. O mais famoso das pessoas transformadas se chamava Dennis Avner, ou popularmente chamado de Stalking Cat. Falecido em 2012, seu corpo foi o mais modificado até hoje na história. Inclusive, ele entrou para o famoso livro dos recordes, o Guinness.
Você, com certeza, deve se lembrar dele. Ele era uma pessoa muito peculiar, por assim dizer. Seus dentes foram todos trabalhados até que se assemelhassem aos do gato. Inclusive, houve a implantação de presas bem mais afiadas que as dos humanos normais. Suas unhas foram alongadas, seu rosto preenchido com pequenas próteses de silicone, seu buço e testas abarrotados de piercings, para dar aquela impressão de bigodes e sobrancelhas, até que suas transformações deram certo, mas mesmo assim, ele ainda buscava algo que parecia não conseguir. Se suicidou em 2012 em sua própria casa. Um triste fim para uma pessoa que resolveu ser o que queria ser. Número 3, Homem-Pássaro. O que você faria se estivesse aposentado depois de um bom tempo sendo trabalhador de uma fábrica de sapatos? Ted Richards resolveu virar pássaro, no sentido mais literal possível. Ele, como um visível amante de papagaios, resolveu ser um, sem mais nem menos. Para isso, ele fez mudanças corporais inimagináveis, realmente difíceis de acreditar. E nós já te falamos quais. São 50 piercings espalhados pelo corpo, 110 tatuagens, língua bifurcada. Além disso, tatuou seus 2 globos oculares de cores diferentes e implantou pequenas esferas em seu corpo. E para fechar com chave de ouro, ele arrancou suas 2 orelhas. Sim, aquela parte externa do ouvido foi arrancada. Para completar o ciclo, ele busca um médico que coloque uma espécie de bico em seu rosto. Número 2, Homem-Cabra. Thomas Tom Waits era um cara normal. Tinha o seu trabalho durante o dia, descansava durante a noite e, assim como nós, ficava indignado ao ver o que a humanidade está se tornando. E dentre as diversas maneiras das quais ele poderia demonstrar essa insatisfação, talvez ele tenha escolhido a mais aleatória de todas. De longe. Estamos falando muito, mas muito sério. O homem voou para os Alpes suíços para viver algum tempo entre as cabras, se comportando como tal, isto é, andando sobre 4 patas, socializando-se com os outros caprinos e, claro, comendo o que elas comem, mato. Para ter um pouco mais de conforto, ele encomendou a fabricação de próteses que fariam com que ele andasse melhor. E pior do que isso, ele fez um procedimento cerebral que o impedia de falar pelo tempo que ali ficou. Enfim, para completar sua saga pouco comum, ele passou 3 dias com o eloquente rebanho. Segundo Thomas, sua estadia foi bem legal. O grupo o recebeu muito bem, não o abandonou em momento algum. Além disso, desfrutaram de momentos de silêncio, quase que sepulcral. Isso o deixou admirado. Tudo isso foi um projeto para a conscientização em busca de empatia, aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, sabe? Número 1, Homem-Zebra. Há um pioneiro na questão tatuagem e transformações corporais. Horace Liddell, um inglês nascido em 1892, decidiu que queria fazer algo diferente do habitual daquela época e não só decidiu como ele fez. E fez muito bem. Sua transformação chocou todo mundo, mas principalmente seu país de origem. Chamado de Grande Homem, ele tatuou seu corpo inteiro num período de 7 anos e, incrivelmente, eram 3 sessões semanais. Foram mais de 500 milhões de agulhadas em seu corpo. Imagine a dor que esse homem sentiu. Enfim, o resultado dessa empreitada de quase uma década foi um corpo bem parecido com o de uma zebra. Nenhuma parte do seu corpo ficou fora do alcance das tatuagens. Para chocar ainda mais as pessoas da época, ele aderiu ao piercing no septo nasal. Essa prática era feita até então apenas por indígenas espalhados pelos 4 cantos do mundo. Bônus: focinho de cachorro. Completamente fora de qualquer limite, esse morador de Manaus resolveu inovar nas transformações corporais. Na verdade, não sabemos dizer nem se isso é uma inovação, enfim. Esse homem implantou o focinho de um cachorro em sua própria cara. Sim, uma pessoa normal, só com um rosto diferente. Mas antes
que você entre em estado de choque, essa mudança é apenas um truque de imagem. O idealizador é um artista plástico que maneja seu trabalho em cima de imagens chocantes, que podem causar ojeriza ou bastante admiração. Neste caso, ele buscou o focinho do cachorro em um centro de zoonoses. O cãozinho nada sofreu. Foi morto por conta de que estava na fila da eutanásia. Depois disso, ele fez uma máscara de silicone de sua própria cara. Aí juntou as duas peças e finalizou a curiosa e agoniante peça. Assim parece ser bem mais legal, né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, então nada mais normal que algumas se difiram de outras de diversas maneiras. Entre essas inúmeras, essas pessoas escolheram parecer animais, se tatuando, agindo como um ou até incorporando hábitos dos bichos em seu cotidiano. Mas agora você vai comentar aí embaixo qual seria o animal que você se transformaria para parecer. Um canguru, um leão? Fala aí pra gente. Vamos ver se concordamos. Eu tô indo embora. Até o próximo vídeo. Abraço.